pegue seu café e vem comigo nesse vídeo. A gente vai falar sobre como criar fluxogramas e como estudar lógica de programação de uma forma mais simples, de uma forma mais resumida, de uma forma melhor. Vem comigo nessa? Meu nome é Maicon Gerardi e você está no canal Maicon Gerardi. Se você não me conhece, eu gosto de ensinar tecnologia de um jeito diferente, de um jeito maluco. E se você não é inscrito, já clica aqui embaixo em se inscrever e ativa o sininho para receber as notificações, porque eu tô postando vídeo de 15 em 15 dias. Beleza, galera? Bora pra cima, sem enrolação, bora pro vídeo. A gente vai aprender o que é lógica de programação de fato e como criar fluxogramas do zero. Então você vai sair desse vídeo criando fluxogramas, os seus próprios fluxogramas. Além disso, a gente vai fazer exercício junto. E no final desse vídeo, não sai daqui, porque no final vai ter 2 cursos de graça, 0800, para você continuar os seus estudos de fluxograma e algoritmos e lógica de programação. Já dá o like aí para eu saber se esse conteúdo é relevante para você. Curtir esse conteúdo, já curte, bora para cima, bora pro vídeo então. Como sempre, eu estou me baseando em artigos, não vou reinventar a roda, eu vou me basear em artigos já existentes, que aqui no caso é um artigo do Alura, que fala algoritmos e lógica de programação, o que são e qual é a importância, tá? E aí, o que acontece? Antes de a gente entender como que funciona o fluxograma e tudo mais, vamos entender um pouquinho melhor o que é lógica de programação e para que ela serve. Para entender um pouquinho melhor o que é lógica de programação, eu recorri para o nosso amigo, além desse artigo que a gente vai abordar, o nosso amigo ChatGPT. De forma mais abstrata, o que é lógica? Para a gente começar a entender de fato o que é lógica, né? Então, o que é lógica? O que o ChatGPT me respondeu e vamos discorrer sobre isso daqui, vamos explicar isso daqui. De forma mais abstrata, a lógica pode ser entendida como um estudo das leis do raciocínio válido. Como assim leis do raciocínio válido? A gente já vai entrar. Ele se preocupa com a estrutura de regras que governam o pensamento correto, independente do conteúdo específico desse pensamento. Então, o raciocínio correto, que ele está falando aqui, o pensamento correto, raciocínio válido, eu tenho um objetivo e eu quero chegar nesse objetivo. Como que eu faço para chegar nesse objetivo? Como que eu faço para sair do ponto A e ir para o ponto B? Qual que é o caminho que eu percorro? Isso é chamado, então, raciocínio lógico, e ele tem uma estrutura, né, para eu sair da onde eu estou para conseguir chegar em outro caminho. Sair do ponto A para ir para o ponto B. A lógica busca compreender como as inferências são feitas e conclusões são alcançadas. Ou seja, se eu tenho aqui um caminho, se eu tenho aqui, por exemplo, se eu tenho aqui um ponto A e quero chegar a um ponto B, eu tenho aqui, o meu objetivo é sair do ponto A e chegar no ponto B, certo? Só que a gente sabe que não é assim que funciona. A gente tem aqui o ponto A, tem que fazer isso daqui, tem que fazer, passar por esse caminho, pegar esse desvio e tudo mais, até eu chegar no ponto B. Então, por exemplo, aqui eu quero sair aqui da cidade que eu estou, Florianópolis, por exemplo, e chegar lá em São Paulo, na cidade de São Paulo. Eu sei que eu tenho que passar por várias ruas até eu chegar em São Paulo. E é mesma coisa no raciocínio lógico. Eu quero sair de um lugar e chegar ao outro. E no meio disso daqui é chamado raciocínio lógico. É o meio disso aqui para sair do A até chegar ao B, tá? E o que importa aqui pra gente, pessoal, é o resultado final, tá? O resultado final é o que importa. Por exemplo, deixa eu pegar aqui. Olha só, o que importa, o que ele diz com raciocínio correto aqui, raciocínio válido, ou até mesmo pensamento correto, ele está se referindo que eu tenho eu quero chegar aqui no ponto B, tá? Quero chegar no ponto B. Então esse daqui
E qual que é o raciocínio correto para chegar no ponto B? Existem vários caminhos, várias rodovias que eu posso chegar por exemplo, aqui de São Paulo, de Florianópolis a São Paulo, eu tenho vários caminhos que eu posso percorrer até chegar lá em São Paulo. Então, raciocínio válido significa alcançar o objetivo, chegar em São Paulo, tá? Isso que ele fala de pensamento correto e raciocínio válido, tá? Em outras palavras, a lógica busca compreender como inferências são feitas e como as conclusões são alcançadas através de premissas dadas, tá? Isso quer dizer o quê? Eu quero chegar lá em São Paulo e eu tenho determinadas situações. Eu estou em Florianópolis e eu vou de carro ou vou a pé. Vou a pé. Então, lógico que aqui a São Paulo é meio longe, deve dar uns mais de 1.000 quilômetros, mas enfim, são inferências, são dados até eu chegar lá nessa conclusão. Então, ela é fundamental em diversos campos, como por exemplo aqui, matemática, filosofia, e é muito utilizada na ciência da computação e na programação, tá? Então, ela ajuda a fundamentar o pensamento, né, e a argumentação coerente. Isso daqui é bem importante, tá? E aí, só que você pode estar confuso, né? Tá, mas falou e não disse nada, né? E aí eu perguntei pro chat, deu alguns exemplos na prática e no dia a dia. Vamos lá. Alguns exemplos que ele deu aqui pra gente, tá? Argumentação. Né? A gente tem um argumento, né? E aí vai discutir. A gente precisa de argumentos válidos para poder conseguir chegar a conclusões, certo? Então, eu tenho argumentos ali, eu estou numa discussão, eu preciso de argumentos válidos. E aí, para poder, então, chegar a conclusões corretas, para daí chegar a ganhar o debate ou até mesmo ter conclusões coerentes, tá? Então, a lógica é usada nisso, né? Tomada de decisão. Eu quero comprar um carro. Será que eu devo comprar um carro? Então, o objetivo é comprar um carro. Hoje, eu não tenho um carro. Tá, o que eu preciso fazer para ter aquele carro? E aí, consequentemente, você vai entender se aquele carro é bom para você ou não é. E assim sucessivamente, para tomar essa decisão. Tá? Na matemática, ela é muito usada na matemática para vários teoremas e várias demonstrações, experimentações são utilizando a lógica para poder tomar essas decisões também. Na ciência da computação, a gente vai falar para criar algoritmos, a gente vai entender o que é algoritmos, estrutura de dados e sistemas que operam de maneira lógica coerente, ou seja, utiliza-se da lógica, nada na computação é feita sem a lógica. A lógica é a base de tudo. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, antes de você se afundar em estudar uma linguagem de programação, procure estudar a lógica de programação, algoritmos, para daí você estudar, porque vai ser mais fácil de você estudar qualquer outra coisa, beleza? E aí, olha só que legal também, tá? A fins de curiosidade. Ela é usada no sistema jurídico, né? Porque a lógica ela é aplicada para os argumentos legais para determinar sentença. Tipo, se a pessoa vai ser presa ou não, se você vai ganhar uma causa ou não. Isso daqui é muito usado na interpretação das leis, tá? Então a lógica é usada muito na interpretação das leis, no planejamento e organização de tarefas. O que eu devo fazer, o que eu devo priorizar primeiro. Então você vai usar a lógica, cara, sem perceber, no seu dia a dia você usa a lógica para organizar as suas tarefas. O que eu preciso fazer primeiro, o que eu não preciso. Qual que é a sequência lógica para você executar aquela determinada tarefa. Então isso tudo você usa no seu dia a dia, beleza? E aí, enfim, esses são alguns exemplos, beleza? A gente já entendeu um pouquinho o que é lógica, agora vamos entender o que é a questão, o que são algoritmos e como que isso se relaciona com a lógica, pra gente entender. Antes da gente voltar para esse artigo, eu quero mostrar para vocês um vídeo que eu tirei do corte do podcast Os Sócios. Raimundo Lúlio foi uma das primeiras pessoas a formular um protocódigo binário. E ele derivou isso da lógica de Aristóteles na Idade Média. Então ele pegou Aristóteles e falou, agora vamos trazer isso para esses estudos de lógica e tal. E aí ele começou a falar, dá para reduzir várias fórmulas lógicas a 2 traços, né? Eu coloco
dois símbolos em detrimento do outro, e aí a gente começa a dividir. Então, esses símbolos que ele está falando aqui seria o 0 e o 1, o verdadeiro ou o falso, que é muito utilizado na computação. Então, esse daqui foi lá dos primórdios, foi inventado lá dos primórdios, lá do Aristóteles. Então, é bem interessante isso daí, para entender um pouquinho da história também, de onde é que vem essa lógica. Se você quiser, comenta aqui embaixo, podcast, que eu deixo para você esse podcast inteiro aqui, para você entender um pouquinho melhor sobre a história da lógica, tá? Diante disso, só essa curiosidade, né? Diante disso, a gente vai explicar um pouquinho o que são algoritmos, tá? Então, isso é bem importante, é muito utilizado no conceito de programação. E a gente vai, a partir desses algoritmos, a gente vai aprender a fazer fluxogramas para elucidar e desenhar esses algoritmos. A melhor forma da gente ver um algoritmo é através de um diagrama, de um fluxograma, que a gente vai aprender a fazer aqui, tá? Aqui tem no artigo da Alura, eu vou deixar o link aqui desse artigo também aqui na descrição para você consultar esse artigo, tá? Então aqui o artigo está dizendo um pouco da introdução do que é lógica, enfim, a gente já comentou, sequência lógica, né? O que é isso? Né? Na verdade, uma sequência lógica são alguns passos para você executar de uma determinada situação. Por exemplo, aqui nesse exemplo que está no artigo, um algoritmo para uns passos para fazer um bolo. Aqui no caso do artigo, galera, são passos para fazer um bolo. Esse conjunto de passos a gente vai chamar depois de algoritmo, tá? O algoritmo nada mais é do que um conjunto de passos para fazer alguma coisa. Mas, por exemplo, aqui, o meu ponto A eu quero fazer um bolo. O meu ponto B, o meu B é ter o bolo. Então, aqui o meu A seria quero um bolo. E o meu ponto B, tenho um bolo. Então, como que eu faço para sair do ponto A, que é querer um bolo, até ter um bolo? Isso daqui no meio, ele é chamado de algoritmo. Entre querer um bolo e ter um bolo é chamado de algoritmo, que é os passos para ter um bolo. Quais são os passos para ter um bolo aqui no caso desse exemplo? Selecionar os ingredientes da receita. Então, primeira coisa que eu vou fazer é selecionar os ingredientes da receita. Depois eu quero selecionar a tigela, colocar farinha, selecionar ovo, colocar manteiga, colocar leite, misturar os ingredientes, despejar a massa na forma, levar ao forno, guardar 40 minutos, retirar do forno e servir o bolo. Percebe que o passo A aqui eu não tenho bolo ainda, o passo 1, que eu quero um bolo. E o objetivo final, ponto B, é ter um bolo. Então, se eu seguir esses passos, eu consigo chegar no ponto B, que é ter um bolo. Isso, na verdade, é o conjunto de passos, é a sequência lógica, que isso nada mais é do que o algoritmo. E aí uma coisa importante aqui, cada pessoa tem a sua lógica, cada pessoa tem a sua sequência lógica de passos para executar uma determinada situação. Então, por exemplo, se eu quiser fazer um bolo de um jeito e o fulaninho fazer do outro, e conseguirem os dois chegar no bolo, não significa que a minha lógica tá certa ou a do coleguinha tá certa. Significa que a gente conseguiu fazer de duas formas diferentes a mesma coisa. Isso é lógica, tá? Cada ser humano tem a sua maneira de... Cada ser humano tem o passo a passo na sua cabeça de fazer cada tarefa. Tá? Isso não significa que está certo ou está errado. O importante é chegar no resultado desejado, o resultado esperado. Então isso é bem importante, porque às vezes a gente acha que a nossa lógica está certa, mas não. A lógica do colega pode estar certa também, só que ele fez de uma forma diferente. Não tem problema, se ele conseguiu chegar no resultado, isso é o que importa. E a sua lógica não invalida a lógica do colega, beleza? É legal deixar isso claro. E como que a gente desenvolve um algoritmo? Para isso, a gente precisa de clareza e de uma forma precisa, e a gente precisa de um conjunto de regras e instruções para desenvolver esse algoritmo, tá? A gente pode representar um algoritmo de diferentes maneiras, tá? Por exemplo, a gente pode representar um algoritmo através da linguagem natural, que é escrevendo mesmo os passos. Tá? Por exemplo, obter a nota do primeiro
por exemplo, aqui no analisar as notas, 3 notas dos 3 bimestres para verificar se ele foi aprovado, se o aluno foi reprovado ou aprovado, que é o algoritmo da cálculo da média do aluno. Na verdade aqui, ó, o que eu preciso? Eu preciso primeiro obter a nota do primeiro bimestre, depois obter a nota do segundo bimestre, do terceiro, fazer o cálculo da média, e aí depois eu preciso verificar se o aluno foi aprovado ou reprovado. E aí depois eu posso informar a média do aluno. Então isso daqui é um conjunto de passos para determinar se o aluno foi aprovado ou reprovado. Beleza? Então esse daqui é um jeito de representar o algoritmo através da linguagem natural. Outra forma de representar um algoritmo, que a gente não vai entrar em detalhes aqui nesse vídeo, mas eu vou deixar um curso inteiro sobre isso depois para você fazer, é representar o seu algoritmo através de pseudocódigo, que são códigos em linguagem mais avançada do que a linguagem natural, que é essa linguagem descrita. Só que esse pseudocódigo tem umas regras específicas, tá? Então isso daqui eu vou deixar um curso inteiro aqui para você depois fazer, tá? Para você poder se aprofundar nesse tema aqui do pseudocódigo. Mas o que a gente vai abordar nesse vídeo é fluxograma, que é como a gente representar os nossos pensamentos lógicos de uma forma visual, tá? Fluxograma nada mais é do que um modelo visual de como a gente vai organizar os nossos pensamentos lógicos a fim de resolver um determinado problema. Isso é sim representado através de um desenho, que ele é um fluxo, tá? Um desenho, isso é chamado de diagrama, tá? E a gente mais especificamente vai tratar dele, que é o fluxograma. Muitos cursos ensinam a gente a como programar e a como ter esse pensamento lógico, mas dificilmente você vai ver conteúdos desse sentido de visualizar, né, o seu pensamento. E ele é muito bom para visualizar o seu pensamento, tá? A gente vai ver os principais símbolos desse fluxograma. Aqui está um exemplo de um fluxograma, tá? Que é esse algoritmo que a gente viu da média, que é obter a nota do primeiro, enfim, esses passos eles estão desenhados aqui nesse fluxograma, que ele por sua vez tem um início e um fim aqui, tá? E ele tem essa parte aqui dos passos até chegar ao fim aqui, tá? Então ele tem o passo a passo, obtém a nota 1, a nota 2, a nota 3, calcula a média e aí verifica a média e exibe se o aluno for reprovado ou aprovado, e aí ele finaliza o algoritmo, tá? A gente vai ver os principais símbolos e como que cria esses algoritmos através de fluxograma. Antes da gente ver esse conteúdo, eu gostaria de saber se você está curtindo, dá o seu curtir e se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdo como esse. Além disso, olha só que massa, mano. Eu gero conteúdo aqui no Instagram, direto, como você viu esse vídeo. Eu gero conteúdo aqui no Instagram todos os dias sobre programação, tecnologia e carreira para você poder evoluir na área de tecnologia, beleza? Então me segue aqui, cara. Segue no Instagram, Maicon Gerardi, tá? Para você ficar atualizado e você tá junto comigo ali, beleza? Além disso, galera, eu tenho também gero conteúdo também no LinkedIn. Se você quiser me seguir lá no LinkedIn, Maicon Machado Gerardi da Silva lá no LinkedIn. Vou deixar os links aqui na descrição para você me seguir lá e trocar uma ideia comigo lá no LinkedIn, tá? Pode me chamar ali que eu respondo dúvidas também. Bem tranquilo, beleza? Simbora, a gente vai entender um pouquinho os principais símbolos. Para isso eu trouxe a ferramenta Draw.io, tá? Para a gente entender os principais símbolos que a gente pode usar aqui no nosso diagrama. Os primeiros símbolos que a gente vai ver é o símbolo de início, tá? O símbolo de início é para identificar que o diagrama começa por ali. Então esse símbolo aqui de início, quando você vê uma bolinha escrita início, tá? Indica que o diagrama começa
por ali. A sequência de passos, o seu ponto A começa aqui. Então aqui no caso seria o seu ponto A, o seu início, beleza? E aí a gente tem também o símbolo de fim, tá? O símbolo de fim, geralmente ele é um pouquinho diferente, que é o nosso resultado final, que é o ponto B. O símbolo de fim, ele é representado por uma bolinha também, pintado, pessoal, dentro dele, ele é pintado, ele é pretinho dentro. Esse daqui não é pintado e esse é. Minha tela minha tela tá com fundo preto, vocês não conseguem ver, mas o fim ele é pintadinho, tá? E é o meu ponto B, o meu objetivo final, tá? O meu fim do meu algoritmo. Pode ter vários fins, tá? O meu algoritmo pode ter várias sequências e pode acabar em vários lugares diferentes, tá? Não há problema. Outros símbolos que a gente vai achar, os principais símbolos, na verdade, existem outros, tá? Mas esses daqui são 99% utilizados, tá? Se eu quiser sair do ponto A e chegar no ponto B, só fazer isso, mais nada, tipo, eu quero sair do início e ir direto pro fim, eu utilizo a seta, beleza? Esse símbolo de seta, ele diz a direção, ou seja, qual que é o próximo passo a partir do passo que eu estou. Por exemplo, se eu desenhar aqui o início, uma seta para o final, eu estou dizendo que do início eu vou para o final, ou seja, o próximo passo a partir do início é o final. É a próxima sequência que eu vou executar, é determinada pela seta. Sempre vai ter um algoritmo como esse outro que a gente viu aqui no diagrama, sempre tem uma seta que é o próximo passo a partir do passo que eu estou. Por exemplo, do início, eu estou indo obter a próxima nota. O próximo step é obter a próxima nota. Eu vou dar um exemplo, depois que eu explicar os símbolos, eu vou dar um exemplo mais prático para vocês, tá? O terceiro símbolo é o símbolo de ação. Esse símbolo de ação determina uma ação que eu vou tomar, o que eu vou fazer nesse passo, tá? Qual que é a minha ação a partir do passo onde eu cheguei. Por exemplo, início e uma ação, depois o final, por exemplo. Quando eu chegar nessa ação, que ação eu vou tomar? Por exemplo, eu quero agora um algoritmo para... quero tomar água. Então, meu algoritmo vai ser assim, ó. Início, tomar água, pegar garrafa. Por exemplo, aqui eu quero pegar a garrafa, tá? Esse pegar a garrafa é o próximo passo. Uma ação que eu vou tomar, que é pegar a garrafa. E depois outra ação que eu vou fazer é tomar água, tá? Por exemplo aqui, ó, peguei a garrafa, tá aqui, ó. Peguei a garrafa, certo? É uma ação que eu fiz, peguei a garrafa. Agora eu vou tomar água. Então, próximo passo, tomar água. Então tá aqui, ó, minha garrafa, próximo passo, tomar água. Beleza? E aí, o próximo passo seria soltar garrafa. Soltar garrafa. Então são ações que eu posso tomar, tá? Então isso são ações que eu vou tomar durante a execução dos meus passos, tá? Então esse daqui é a caixinha de ação, tudo bem? Assim, pessoal, pode ser uma ação abstrata, por exemplo, ao invés de eu descrever pegar a garrafa, tomar água e soltar a garrafa, eu posso definir também uma ação só, que é tomar água, beleza? Show? Isso depende da complexidade do seu algoritmo. O próximo símbolo que a gente vai, e o último, é o decisão, tá? Esse símbolo geralmente é seguida de posterior de uma ação. Esse símbolo de decisão, ele é usado quando eu posso tomar mais de um caminho para seguir o meu fluxo, beleza? A decisão é usada, por exemplo, naquele exemplo do aluno que foi dado aqui no Alura, tá? Aqui está usando uma decisão. Se a média for menor ou igual a 6, se a média for menor ou igual a 6, eu preciso tomar uma decisão. Isso daqui é verdade ou é mentira? A média é menor ou igual a 6? Se a média for menor ou igual a 6, se ela é verdadeira, eu faço uma determinada ação. Se ela é falsa, eu tomo outra ação. Então, ela é para tomar decisões ao longo do meu algoritmo. Ela é muito usada para uma condicional que a gente usa na programação, que é o se.
tá? Ela é bem usada para isso. Se acontecer tal coisa, faça isso. Se não, faça aquilo. Então, sempre quando eu tenho mais de um caminho para tomar, geralmente ele é binário, verdadeiro ou falso, ou sim ou não, ou certo ou errado, determina mais ou menos isso. Geralmente é verdadeiro ou falso, tá, pessoal? Tá, só para finalizar a decisão, ele tem uma entrada de dados aqui, ele tem uma entrada, e essa entrada leva a um verdadeiro ou a um falso. Então aqui, por exemplo, verdadeiro, um caminho que é verdadeiro, um caminho que é falso. Geralmente assim, tá, pessoal? Pode ser que mude a nomenclatura nos diagramas, mas geralmente é essa a lógica. Se determinada decisão é verdadeira, faz uma ação. Se não, faz outra ação. Agora, um exemplo de algoritmo, por exemplo, utilizando a lógica while, é essa daqui, ó. Um diagrama de while, por exemplo. Na verdade, é a condicional enquanto ou faça enquanto. Esse diagrama fala o seguinte: início, se aquela condição do enquanto for verdadeira, ele executa aquela tarefa que está dentro do nosso while, nossa verdadeira, nosso while. Se não, ele executa de novo a condição, né, que pode ser mudada ao longo da execução da tarefa. E aí ele fica nesse loop, ele fica nesse ciclo até essa condição ser falsa. O do while é diferente, ele inicia, ele faz, então executa a tarefa e verifica a condição. Se aquela condição for falsa, ele finaliza o algoritmo, senão ele fica executando aquela tarefa. Tá? Então isso daqui é um exemplo de fluxograma aplicado ao enquanto, que é da lógica de programação, ou o faça enquanto. Tá? Isso é estudado nos cursos que eu vou deixar para vocês ao final desse vídeo, beleza? Então isso daqui é uma aplicação do diagrama de fluxograma, beleza? Dito isso, conhecemos então os principais símbolos, vamos aprender a usar esses símbolos e quais as ferramentas que a gente pode utilizar para desenvolver esses diagramas, criar os nossos próprios diagramas. Eu já vou dar algumas ferramentas e exemplos também de como criar esses diagramas do zero. Olha só, em relação ao conteúdo, se você tiver qualquer dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários aqui embaixo a sua dúvida que eu vou responder bem tranquilo para você aqui, beleza? Então, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui, eu não vou entrar a fundo nela, mas você pode usar o próprio Canva, tá, para criar esses fluxogramas, tá? O próprio Canva, ele tem essas ferramentas, você pode desenvolver fluxogramas aqui, se você digitar aqui, ó, na barra de pesquisa do Canva, fluxograma, ele vai te dar alguns modelos de fluxo que você pode usar, tá? Por exemplo, aqui esse daqui, existem vários, tá? Modelos que você pode seguir aqui no Canva para desenvolver o seu. Esse daqui é pago, esse daqui é de graça. Então, depende da sua versão aqui do Canva, você pode usar ele para desenhar o seu flow, o seu fluxo, tá? Existe outra ferramenta aqui também, que é a Lucid App. Essas ferramentas todas eu vou deixar aqui o link na descrição para você usar aqui melhor, se adequa no seu, qual que você gostar mais, beleza? Aqui no Lucid ele tem uma versão gratuita, você pode criar até, se não me engano, 3 documentos ali. E aí aqui você pode clicar em novo, Lucid Chart, você pode criar a partir do modelo. E aí tem alguns modelos aqui, por exemplo, sistema fluxograma, ó, fluxograma, você pode criar o seu fluxograma aqui de acordo com cada modelo, beleza? Então você pode usar então o Lucid App para fazer isso, ele é bem tranquilo, bem interessante, tá? Para usar isso. Outro carinha que a gente pode usar é o Miro, beleza? O Miro, ele é uma ferramenta grátis também, você pode usar a ferramenta de forma gratuita, tá? Tem um certo limite, mas ele tem também aqui o diagrama de fluxograma, onde você pode editar esse diagrama e criar o seu próprio diagrama, beleza? E existe o appsdiagrams.net, que é o famoso, antigo Draw.io.
que ele nada mais é do que uma ferramenta para criar diagramas e qualquer tipo de diagrama. Ele cria diagrama de classes, diagramas vários, mas a gente vai focar aqui. Eu vou focar no diagrama de fluxograma, que é o diagrama que a gente vai aprender a fazer juntos agora. A gente aprendeu todos os conceitos, agora vamos aprender a fazer um. Então aqui eu vou clicar em Create, o link aqui vai estar na descrição também. Eu vou clicar aqui em Create New Diagram. E aí tem o Flowchart, tem alguns aqui, tá? Eu vou colocar o Flowchart, que é o diagrama de fluxograma, que é o que a gente vai usar, tá? Existem, aqui eu vou clicar em Sim para ele criar, tá? E aí ele criou um diagrama padrão aqui para mim, de, se não me engano, como consertar uma lâmpada, beleza? Mas isso daqui a gente pode ignorar, a gente vai criar o nosso e a gente vai usar aqueles símbolos que eu mostrei para vocês, os principais símbolos que eu mostrei, beleza? Então vamos criar o nosso próprio diagrama. Para isso, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um diagrama para trocar pneu, pra gente trocar um pneu, tá? Até eu vou escrever aqui, ó, eu posso dar um nome para ele, trocar pneu, trocar pneu. É do dia a dia, no nosso dia a dia, né? Trocar pneu. Quando ele fura, a gente tem essa preocupação, né? Então lembrem dos nossos símbolos. A gente tem aqui os símbolos de início e fim, que é a primeira coisa que a gente vai determinar aqui, tá? É um círculo. Você vai arrastar aqui o círculo, tá? E aí aqui eu vou dar 2 cliques para digitar o que eu quero, que é o meu início. Beleza? Posso clicar fora aqui. E aí eu vou criar outro símbolo que é o meu fim, tá? O meu fim eu vou pintar ele aqui de azulzinho para dizer que ele é diferente. Meu fim. Tá aqui o meu flow, meus primeiros passos. Eu tô com o meu pneu furado aqui, tá? E eu quero consertar o meu pneu, tá? Então, quais são os passos? E ali é legal a gente escrever isso daqui em um bloco de notas ou em algum lugar. É legal a gente escrever os passos para trocar um pneu. Então vamos escrever o nosso algoritmo primeiro. Trocar um pneu. Vamos elaborar um algoritmo. Passo 1. Para trocar um pneu, o primeiro passo que eu quero aqui, lembrando que esse algoritmo é o meu algoritmo. O seu algoritmo pode ser diferente, tá? Não tem problema nenhum. O primeiro passo que eu, Michael, eu faria era abrir o porta-mala. E segundo passo seria pegar os equipamentos necessários. Que seria chave de roda, o step. Tem carros que tem o step no porta-mala, tem carros que não tem, mas a gente não vai entrar nesse mérito, vai ser um pouco genérico, tá? Pegar a chave de roda, step, né, macaco. E aí, beleza, peguei os equipamentos. Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se o carro está no plano. Está no plano, porque se ele não estiver no plano vai ser ruim, né, de eu trocar esse pneu. Se ele estiver no plano, eu vou seguir aqui o passo 3. Seguir o passo 4. Se estiver no plano, erguer o carro. Se não estiver no plano, aí eu vou simplesmente colocar o carro no plano. Beleza? E aí eu vou executar essa ação aqui. Tá? Se estiver no plano, erguer o carro. Se não, colocar. Se estiver no plano, erguer o carro. Mas aí eu posso colocar isso daqui como sendo o passo 6. Tá? Que é erguer o carro. Se estiver no plano, executar passo 6. E aí aqui, ó, se não estiver no plano, colocar o carro no plano e depois executar passo 6, que daí continua o algoritmo. Ergui o carro, aí aqui eu posso trocar o pneu.
trocar o pneu, né? Que é daí trocar. Eu não vou colocar todos os passos, mas por exemplo, tirar roda, colocar o step e parafusar, tá? E aí aqui, lógico, no erguer o carro, eu tenho que erguer o carro, desparafusar o pneu, enfim, isso que eu me refiro por trocar o pneu, tá? Depois que eu troquei o pneu, guardar equipamentos. Show! Então esse é o meu algoritmo para trocar um pneu, beleza? Então vamos representar esse algoritmo num diagrama, num fluxograma visual para a gente poder ver. Então, primeira coisa, no meu algoritmo, eu preciso executar uma ação de abrir o porta-mala. Percebe que nos nossos passos aqui, eu preciso então executar uma ação. Depois do início, eu preciso executar uma ação. Posso puxar uma setinha aqui? Na verdade aqui até, olha só que interessante. Até vou deletar aqui. Para deletar é só selecionar e apertar o botão delete. Aqui eu posso... A própria ferramenta me indica, se eu colocar numa setinha, eu posso clicar aqui em decisão ou até mesmo em ação. Então eu vou clicar em ação aqui e vou definir aqui que eu quero, voltando no meu algoritmo, eu quero abrir o porta-malas. Então eu vou abrir o porta-malas. Beleza? Essa é a primeira ação que eu vou tomar ao identificar que eu quero trocar um pneu, tá? Eu até vou botar um pouquinho para cá. Esse fim aqui eu vou deixar um pouco mais longe e para a gente elaborar esse algoritmo juntos, tá? O próximo passo é o que? Pegar equipamentos. Então eu vou, o próximo passo aqui, vou na setinha, vou pegar. Eu percebo que eu escrevo do jeito que eu quiser, é uma linguagem natural, tá? Eu posso escrever assim se eu quiser. Equipamentos, tá? Esse é o próximo passo, pegar equipamentos. Tanto faz, maiúsculo, minúsculo, não tem um padrão. Você pode escrever do jeito que você quiser, beleza? Aí eu preciso agora, depois, verificar se o carro está no plano. Então, aqui nesse verificar se o carro está no plano, isso daqui é uma decisão, lembra? Então, para tomar essa decisão, eu preciso colocar aqui nosso símbolo de decisão. Então, vamos decidir se esse carro está no plano ou não. E aí aqui eu posso aumentar aqui esse quadradinho, escrever dentro do quadradinho, enfim. E aí aqui eu vou escrever que é uma pergunta, o carro está no plano, né? Ele está em um plano, está numa planificado ali, ele está plano. E aí aqui eu percebo que eu tenho alguns caminhos, né? E aí aqui eu posso ter um caminho, como a gente tinha comentado, um caminho verdadeiro e um caminho falso. Aqui no caso eu vou colocar aqui sim ou não, tá? Sim ou, na verdade aqui eu vou colocar, nesse daqui eu vou colocar não, tá? Não está no plano. E aí aqui sim. E aqui outro carinha que eu vou colocar sim. Só dá 2 cliques aqui para você adicionar uma legenda na setinha, é só dar 2 cliques, tá? Deixa eu fazer de novo aqui para você ver. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai criar uma setinha, um texto e eu posso digitar. Então aqui, olha só que interessante, eu tenho 2 caminhos, certo? Um caminho é, o carro está no plano, se caso ele esteja, eu vou executar uma ação. Caso ele não esteja, eu vou executar outra ação. Que ação é essa? Vamos retornar ao meu pseudocódigo, meu algoritmo aqui. Ó, se estiver no plano, executar o passo 6. Qual que é o passo 6? Erguer o carro, tá? E se não tiver no plano, eu vou colocar o carro no plano. Então percebe que isso daqui é uma ação, colocar o carro no plano. Se o carro está no plano, não está no plano, certo? Então eu vou executar essa ação de colocar o carro no plano, deixar ele reto, certo? No plano, só para vocês entenderem, o plano é, né, assim ele está no morro, não está reto, né, está no íngreme, e assim ele está no plano. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o carro aqui desse lugar aqui, porque senão eu não vou conseguir, vou ter dificuldade em colocar o macaco nele, e eu vou manobrar ele para um lugar que esteja reto,
para eu poder aí fazer, erguer, baixar o carro, tá, pessoal? Beleza? E aí depois que eu colocar o carro no plano, o que eu defini aqui? Eu quero executar o passo 6, que é erguer o carro. Então o meu passo 6 nada mais é do que erguer o carro. Então aqui, erguer o carro, certo? Então, inclusive, olha só que interessante. O carro está no plano. Se o carro estiver no plano, executa o passo 6, que é erguer o carro. Olha só que interessante que o algoritmo fica bem visual, ó. O carro está no plano? Sim, ele está no plano, então é só erguer o carro. Se ele não tá no plano, ele coloca o carro no plano, ou seja, ele faz uma ação de colocar o carro no plano e só depois ele vai executar o passo 6, que é erguer o carro. E eu posso conectar essa setinha aqui. Logicamente que aqui ficou bem ruim, eu vou só arrumar para ele ficar mais reto ali para a gente poder ver. Então, coloquei o carro no plano, ergui o carro. E aí, antes do fim, logicamente que a gente tem mais coisas para fazer, que é erguer o carro, trocar o pneu de fato, tá? Então eu vou trocar o pneu de fato aqui, vou executar a ação de trocar o pneu, tá? Trocar o pneu, na próxima ação. E na sequência, eu vou guardar os equipamentos, né? Vou guardar o meu pneu, vou guardar a chave de roda, o step, o macaco, vou guardar esses caras, tá? E aí, deixa eu voltar aqui e vou executar a ação de guardar equipamentos. Beleza? Vou colocar assim que fica mais tranquilo da gente ver. Aí só assim que o meu algoritmo finaliza. E aí aqui eu posso puxar para o fim. Beleza? Então vamos recapitular o meu algoritmo para entender se ele funcionou de fato, se funcionaria esse algoritmo. Então primeiro eu começo ele, se eu quiser trocar um pneu, eu preciso abrir o porta-malas do meu carro. Na sequência eu posso pegar os equipamentos do meu carro, que está dentro do porta-mala, né, do porta-mala do meu carro, chave de roda, pneu, né, tudo isso para eu poder, macaco, para eu poder fazer a operação. E aí eu verifico, tá, o meu carro está no plano? Sim, está no plano, então eu ergo o carro. Não, não está no plano, eu coloco o carro no plano primeiro. E depois eu ergo o meu carro. Eu faço a troca do pneu e guardo os equipamentos. E aí eu consegui trocar o meu pneu. Isso daqui é aplicável a qualquer coisa que você quer fazer no seu dia a dia. Qualquer coisa que você quiser representar, você pode representar através de um fluxograma. Show, pessoal? Olha que legal que ele fica, tá? E logicamente, pessoal, isso aqui muda de pessoa para pessoa. Esse daqui é o meu algoritmo. Eu poderia ter feito algumas modificações aqui. Por exemplo, eu posso, antes de abrir o porta-malas, eu posso verificar se o carro está no plano, enfim, posso fazer outras coisas. E comenta aqui embaixo, quero saber o seu algoritmo. Desenha para mim o seu algoritmo e compartilha comigo o seu algoritmo de trocar pneu aqui nos comentários para que eu consiga ver e ver se você teve um raciocínio diferente do meu, tá? Que é super comum, tá? Então comenta aqui embaixo o seu algoritmo. Se você fez, comenta aqui, eu fiz esse algoritmo também, beleza? Eu vou dar alguns exercícios aqui pra gente fazer juntos. Olha só, galera, antes da gente continuar, eu gostaria de te informar que eu tenho um grupo exclusivo do WhatsApp e um grupo exclusivo do Discord que você pode se conectar comigo e as pessoas que também querem a mesma coisa que você, entrar na área de tecnologia. Então, se você quiser se conectar com essas pessoas, tirar dúvidas e até eu posto oportunidade de trabalho lá todos os dias, eu posto sempre os links antes. Então, conecta comigo lá, tá? O link do grupo do WhatsApp vai estar aqui na descrição. Então, olha só que massa, galera. Aqui eu posto oportunidade de trabalho. O grupo chama Jornada Tech. Ele tá com quase 100 membros. E esse grupo aqui, eu posto vaga de emprego, posto curso de graça, posto também novidades sobre as coisas que eu estou desenvolvendo, os projetos, vídeos e tudo para você conseguir evoluir na sua carreira de tecnologia. Então o link desse grupo está aqui na descrição. Além disso, eu tenho o grupo do Discord, onde eu também posto lá oportunidades de emprego, tá? Vagas de júnior, de estágio, de teste,
tudo na área de programação para você. Tem os grupos aqui, canais também para você conversar com as outras pessoas. Esse grupo aqui também tá com quase 200 pessoas aí. Na verdade, quase 120, deve dar mais de 120 pessoas aqui no Discord, para você trocar ideia, conversar com a galera. Eu posto cursos de graça também lá, tá? Então você pode se apresentar, trocar uma ideia com a galera. Eu tenho certeza que vai ser bem engrandecedor para você. Agora, eu vou colocar aqui na tela alguns exercícios para você fazer. Você pode pausar esse vídeo e fazer lá no seu Draw.io ou na ferramenta que você escolher. E para testar tudo que você aprendeu, se realmente você aprendeu a fazer esses diagramas, esses fluxogramas, tá? Para você validar o seu conhecimento, beleza? Então é o seguinte, eu vou mostrar o exercício, você vai pausar o vídeo e vai tentar fazer, beleza? E deixa depois aqui nos comentários se você fez e se você conseguiu fazer os exercícios, beleza? Bora então, galera, eu vou deixar 3 exercícios aqui para vocês. O primeiro exercício é: crie um fluxograma que vai solicitar a idade de uma pessoa e em seguida determina se ela é maior de idade ou não. Então a gente vai usar aqueles símbolos que a gente aprendeu, né, para verificar a decisão se ela é maior de idade ou não. Então você vai criar um algoritmo para definir se ela é maior de idade ou não, beleza? O segundo é para criar um fluxograma para um gerador de sequência de Fibonacci. Lembra o Fibonacci, aquele que você aprendeu na escola? Vamos exercitar ele aqui de forma lógica. Como que você criaria um fluxograma para essa sequência de Fibonacci? Terceiro exercício. Suponhamos que você tem uma loja de peças. Esse exercício aqui é um pouquinho mais prático do dia a dia. Você tem uma loja de peças para carros. Crie um fluxograma para verificar se aquela peça existe, tá? Aquela peça que o cliente solicitou existe. E caso não exista, deve enviar uma mensagem para o fornecedor informando a falta da peça. Porém, se a peça existir, você vai retirar a peça do estoque, fazer a baixa da peça do estoque, beleza? Então, esses são 3 exercícios para você fazer e se divertir para validar os seus conhecimentos. Comenta aqui embaixo se você conseguiu fazer os exercícios e se ficou alguma dúvida também. Ah, tô com dificuldade, não consegui fazer, Michael. Comenta aqui embaixo que a gente vai te ajudar a resolver esses exercícios. Como prometido, tá aqui os cursos de graça para você aprender lógica e fluxograma, beleza? Então, o primeiro curso que eu indico para vocês é o curso do Programa Seu Futuro, um canal do YouTube muito legal. Lembrando que os cursos vão estar aqui na descrição. Esse curso é um curso completo de fluxograma, tudo que a gente aprendeu e mais um pouco, tá? Sobre fluxograma, entrada de dados. Tem também uma ferramenta que ele usa aqui, que é bem legal, tá? Para você poder... o Flow Algorithm, ele é uma ferramenta muito legal para você exercitar isso de forma prática, esse conceito de fluxograma, tá? E um outro que é um pouquinho mais avançado é o curso de algoritmo, que é mais escrevendo pseudocódigo mesmo, tá? Então, esse curso de algoritmo tem 40 horas, é um curso do Gustavo Guanabara, curso em vídeo. Eu vou deixar aqui o link na descrição para você que quer estudar esses cursos. Ele tem uma ementa bem legal aqui, tá? Você vai aprender vai aprender operadores lógicos, você vai aprender de forma mais avançada a criar algoritmos. Beleza, galera? Então, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Muito obrigado por você ter assistido e espero que tenha agregado de fato o seu conhecimento. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu gostei aqui embaixo para eu saber se você gostou. Se você não gostou, clique em não gostei, beleza? Então clica ali em gostei. Cara, se inscreve. Cara, eu fiquei um tempão fazendo esse conteúdo, então se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos e ativa o sininho para mais notificações, para mais vídeos como esse. E cara, mano, compartilha com seus amigos. E para você continuar os seus estudos de programação, eu vou deixar aqui um vídeo falando sobre o Git e o GitHub, que eu fiz o vídeo passado falando de Git e GitHub, então eu vou deixar aqui para você esse vídeo e um outro vídeo sobre as 4 principais vantagens que eu, Michael, considero de entrar da carreira de programação. Então
Se você está em dúvida por que entrar, veja esse vídeo que isso vai tirar a sua dúvida. Além disso, eu tive uma conversa incrível com um profissional na área de tecnologia de 20 anos. Então eu vou deixar esse vídeo aqui também para você, nos cards aqui ao final. Não se inscreva de se esquecer aqui no canal. E tamo junto, galera! Valeu, Dev! Até o próximo vídeo! Valeu!